Olá pessoal, estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast Pro 3000 no ar. É o segundo episódio da segunda temporada. Quem está aqui é o meu amigo Evandro, da empresa Investimento Certo. Vamos saber o que ele tem de história para contar para a gente, como ele chegou até aqui, como ele me conheceu, como ele conheceu as pessoas com quem ele trabalha, como ele se tornou o cara sensacional que ele é. Beleza, Evandro? Júnior, obrigado, prazer estar aqui. Vamos falar um pouquinho da nossa história, da minha história, da Investimento Certo, um pouquinho da história do Evandro. Maravilha. Vai ser prazeroso compartilhar contigo. Tá sendo já. Então vamos lá. Da onde que você vem, Evandro? Onde que você nasceu? O que você estudou, né? E como surgiu essa vontade de trabalhar com investimento? Mas assim, vamos por partes. Começa. Júnior, na verdade eu vim de um bairro chamado Guacuri, ali no finalzinho da Zona Sul, divisa com Diadema. Opa! Vim de uma família bem simples, graças a Deus, uma família humilde. Costumo dizer que, graças a Deus, nunca passei fome, mas nunca tive luxo. E aí começamos, né, adolescente, com 13 anos, querendo comprar alguma coisa. E aí começamos a trajetória de começar a trabalhar aos 13 anos na feira. Meu pai não gostou muito da ideia, achando muito novo, então ele só liberou para eu trabalhar de domingo. Como que você chegou no lance da feira? Alguém te convidou, você viu e ficou com vontade de fazer alguma coisa e era a oportunidade que você tinha? Como Júnior, foi? na verdade, coisa de adolescente, cheguei no amigo meu e falei, eu preciso de dinheiro. Na época eu jogava bola, queria comprar um tênis, meu pai não tinha condições. Ele falou, cara, vamos dar um pulo na feira no domingo? Acordamos 3 horas da manhã ao domingo e fomos à feira pedir emprego de barraca em barraca. Precisa de alguém? Precisa de alguém? Meu amigo teve sorte, pegou bem no comecinho, já pegou, e eu fui andando na feira. Fui andando. Chegando no final, o rapaz falou, seu amigo pegou a vaga lá, trabalha comigo aqui. E é engraçado, né? Porque, 3 anos, é muito tímido. E o que você tem que fazer para vender? Você tem que falar, você tem que gritar. E, era muito difícil. Para mim, no começo, foi muito difícil. E aí comecei trabalhando na feira, comprei o que eu queria comprar. Demorava 2 meses para comprar um tênis, né? Porque você tinha que juntar semana a semana para comprar. E graças a Deus eu consegui começar minha vida profissional aos 13 anos. E você já com esse foco de ganhar uma grana com uma meta. Quero comprar um tênis, então vou trabalhar aquele tanto para chegar nisso. Tá, depois do tênis, qual foi a segunda coisa que você comprou? Você lembra? Júnior, até uma loucura, né? Quando era moleque, a camisa da Bad Boy era uma camisa que, eu não chegava tive. Na escola, todo mundo tinha uma camisa da Bad Boy. Eu não tive, trauma! E aí é uma coisa bem engraçada, né? Comprei meu tênis pra jogar minha bola, falei, cara, o que eu vou comprar agora? E aí eu falei, eu quero uma camisa da Bad Boy. E aquela camisa da Bad Boy era aquela camisa que você usava só em evento top, né? Porque Sim. você fala, eu tenho uma camisa da Bad Boy. E aí, cara, é engraçado. E aí comecei na feira. Uma vizinha minha era costureira, e aí falou pra minha mãe, pra Carmen, eu nem sabia que tinha uma importadora de caneta na esquina da minha casa. Olha. Que era uma casa normal, igual a minha. Como que você descobriu? Então, a minha vizinha, era costureira, e aí a Eliana na época falou assim, tô precisando de alguém pra trabalhar comigo. Aí a Regina falou, tem o filho da Carmen, o Evandro. Tava de 14 para 15 anos. E aí, parei com a feira, que era só uma vez por semana. Tá. E aí comecei a trabalhar fixo numa empresa aos 15 anos. Olha só. Que ano que era isso já, Evandro? Aí você me pegou, era 2000 e... Acho que era 98. Olha só, hein? 98. Quer dizer, no milênio passado, você já estava trabalhando. Já estava trabalhando. Uau. E assim, e aí eu comecei. E aí, graças a Deus, fui evoluindo, até que eu conheci o famoso consórcio. 22 anos depois, estou nele ainda. Fala pra gente como é o trabalho da Investimento Certo, o que você oferece, como que surgiu o negócio, porque eu sei que teve experiência prévia até te levar para aí, como que surgiu o profissional já nessa área de investimentos e a própria empresa, por favor. Júnior, voltando um pouquinho então, só para entender, em 2013 o meu tio ele trabalhava com consórcio. Tá. Lá em 2000, quando eu fazia os cursos de consórcio, tinha médico, tinha engenheiro, tinha arquiteto, porque quando você precisava trabalhar, vendedor de consórcio sempre tem vaga lá, sempre tinha vaga para você trabalhar. Então era muitas vagas para vendedor de consórcio.
E quando eu completei 20 anos, meu tio fez a proposta, pô, vem trabalhar comigo. Eu continuava tímido. E na época, lá em 2003, não existia Google, não existia nada, tecnologia zero. Então assim, como que eu fazia para captar clientes? Eu tinha que ir pra rua. Então era o famoso PAP, porta a porta. Sou do Evandro do consórcio, sou Evandro do consórcio, sou Evandro do consórcio. E aí com isso, me ajudou bastante na minha comunicação. Tá. E aí foi, 2003 para cá, passei por várias administradoras, foi quando em 2021 nós fundamos a Investimento Certo. Ok. Com uma estratégia um pouco diferente do que o mercado fazia sobre consórcio. O que exatamente? Então, o consórcio sempre foi na mente das pessoas, na cabeça das pessoas, é algo que você possa comprar alguma coisa. Exemplo, você pode comprar uma casa, você pode comprar um carro, pode comprar uma moto. E o consórcio, como todos os mercados existentes hoje, evoluiu. Então hoje você pode, além de fazer aquisições com consórcio, você pode trazer o consórcio para investimento, você pode também trazer o consórcio como uma alavancagem financeira. Então assim, o mercado de consórcio ele evoluiu bastante. E você começou esse negócio com mais alguém? Como é que foi? Ou você iniciou sozinho, a empresa? Como foi esse processo de fazer a empresa em si? Então, em 2021, passando a segunda leva da pandemia, Tá. vamos dizer que já estava no finalzinho. Sim. Até contei esses dias atrás, eu postei no meu Instagram, eu não tinha empresa, então quando eu, Evandro, vendia, eu tinha que colocar em outro representante, que tinha esse cadastro dentro da administradora. Tá. E com isso, eu deixava 50% da minha comissão com ele. Putz. E aí foi que eu conversei com a minha esposa em 2021, eu falei, caramba, eu vendo, eu faço e eu deixo 50% do meu dinheiro na mesa para uma pessoa que não faz nada. Sim. Só que ele tem a licença que eu não tenho. Foi quando eu bati o martelo, eu falei, eu vou abrir minha empresa. E aí eu fundei, entre aspas, na sala da minha casa, a Investimento Certo. Começou então em Sozinho. home office mesmo, sozinho? Home office, porque ainda estava naquela leva ainda. Sim, imaginei. Tava saindo um pouquinho, mas ainda não estava liberado 100%. Justo. Então, abri. E aí quando foi em 2022, eu fiz um convite para o meu primeiro sócio, que foi o André. Tá. Falei, André, estou com esse projeto, aposto muito e creio que vai dar certo. No primeiro momento ele dificultou um pouco, falando que não queria. No segundo momento ele falou, tá bom. Aí ele agradece até hoje. Ó, aí sim, né? Então, e de sócios, quantos são Eu tenho agora? 4 sócios. 4 hoje. Você mais 4? Eu e mais 3. Ah, você mais 3, ok. Aí o que acontece? Em 2021 começamos o trabalho dentro de um cowork, uma sala privada, 10 metros quadrados. E aí começamos esse trabalho, esse formato diferenciado do trabalho, que é o consórcio investimento. Tá. Consórcio investimento nada mais é que o júnior ele contrata um consórcio, não para aquisição de bens, e sim com o intuito de vender essa carta no momento da contemplação. Exato. É onde vocês ganham rentabilidade muito superior aos investimentos tradicionais. Por exemplo, vamos fazer um comparativo de índices? Vamos. Então vamos lá. Quanto que você, por exemplo, pode ganhar numa determinada modalidade de investimento de banco, comparando com o consórcio no mesmo período? Vamos falar hoje, Júnior, comparar a Selic hoje que está 15% ao ano? Tá. Beleza. Eu vou falar algo, mas não se assusta. Dependendo da sua contemplação, você pode ganhar 400, 500, 700% ao ano de rentabilidade comparado a 15% da Selic. Ele falou para eu não me assustar, mas já assustei muito. Você entendeu? É algo surreal. Aham. Entendeu? Então, assim, e aí como que começou? Nós começamos a esse trabalho com a minha carteira, com a carteira do meu sócio, Tá. o André. E deu super certo. E aí nós pensamos o seguinte, como eu consigo alavancar, escalar esse mercado? Foi quando surgiu em 2022 a estratégia de procurar escritórios de investimentos. Por quê? O produto era direcionado para investidores. Então, ao invés de eu perder tempo para captar 1 ou 2 ou 3 investidores, se eu fecho uma parceria com o escritório, eu tenho vários investidores. Eu ganho um pouquinho, o escritório ganha um pouquinho e o próprio cliente ganha um pouco também. Foi essa estratégia que começou em 2022, nós começarmos a correr atrás dos escritórios e hoje dentro da carteira tem mais de 50 escritórios parceiros da Investimento Certo. Olha só.
Você tem perspectiva de crescimento, uma projeção para um curto, médio ou longo prazo? Como é que está isso? Júnior, boa pergunta. Se comparar investimento certo 2024 com 2025, hoje, primeiro dia útil de novembro de 2025, nós crescemos até final, dia 31, sexta-feira, 400% comparado a 2024. Ótimo. A projeção é crescer quase 1000% em 2026. Aí você fala, Evandro, mas é uma loucura. Não é. Primeiro que nós estamos trabalhando em um novo escritório, estamos indo para um novo escritório. Então, a projeção da investimento certo, dentro dos trabalhos que nós estamos formados hoje, é crescer quase 1000%. E uma coisa, da maneira como vocês trabalham, dá para trabalhar muito remotamente, né? O trabalho presencial, ok, né? Legal você ter a visita de um cliente e tudo, mas você consegue trabalhar isso, né, sem ter contato direto com o cliente, é isso mesmo? Então, assim, o remoto nós não somos a favor. Por qual motivo? Cara, eu acho que vendas é algo que você precisa estar presente. Tá? A parte comercial é necessária estar presente. Para convencer o cliente, talvez seja aquele momento, aquele olho no olho que faz a diferença? Com certeza. Apesar que, se você falar, você atende 100% dos seus clientes fisicamente? Não. Quantos por cento que você que você nunca viu, vamos supor? Não, todos os clientes nós temos um contato pessoal. Um contato, ou via uma reunião online, tá, ou presencial. Eu calculo 60% presencial e 40% no online. Ok. Todas as nossas reuniões, para fechar um contrato, nós temos uma reunião com o cliente. Perfeito. Evandro, em termos de estudo, o que você estudou e o que você pretende, de repente, estudar para poder crescer na sua atividade atual? Ô, Júnior, meu pai falava o seguinte, faz faculdade, meu filho. E eu não fui pelo que o meu pai falou. Na época, eu não tinha condições de fazer e ganhava muito pouco, né? Quando eu completei 18 anos, eu lembro até hoje, eu ganhava R$375 por mês. Putz. E assim, não dava para pagar a faculdade e meu pai não tinha condições de me ajudar com a faculdade. Tá. E aí eu entrei no segmento de vendas. E aí eu falei, pô, o ano que vem eu faço, o ano que vem eu faço, o ano que vem eu faço. E eu acabei não fazendo nenhuma faculdade. Tá. E aí eu percebi que, aí você fala, Evandro, você se arrepende de não ter feito faculdade? Eu vou falar para você que não. Porque eu não troco a faculdade pelo que eu aprendi na rua. Ok. É de grande valor quando você fala assim, você é um vendedor e você chegar onde você chegou sem o estudo, entre aspas, sem a faculdade. Então, assim, possa ser que me anime a fazer uma faculdade, sim, mas eu faço muito curso voltado para o meu negócio. Isso que eu queria saber, você tem formações específicas, né? Sim. Você recomenda alguma dessas que você fez? Escreve o que você fez e, de repente, alguma coisa para alguém que está querendo entrar nesse ramo, eventualmente um dia trabalhar com você? Ô Júnior, eu fiz um curso do G4 Educação. Tá. Esse curso foi online. Eu recomendo, eu acho que é de grande valor, até porque eu me inspiro tanto no Thales, quanto no Alfredo Soares e também no Nardon. São pessoas empreendedoras e eu falo para vocês, fala assim, pô, Evandro, faz sentido fazer? Faz sentido fazer. Porque são pessoas que mostraram na prática como você sair do zero e montar a empresa igual eles fizeram, né? Foi um exemplo, assim, para você, um norte, assim, que você, sem estudar, não teria essa informação para agregar, né? Sim, verdade, então, assim, essa. eu acho que é de grande valor o curso deles. Bom, vocês estão vendo que a gente está aqui no estúdio, o Estúdio Choque DB, que fica aqui na Pompeia, onde eu moro também. Aqui na técnica está nosso amigão, Gustavo Simão, sempre ajudando a gente aqui. E a gente está fazendo, né, o Pro 3000 no ar crescer em termos de presença, em termos de relevância, né, com um investimento inclusive nesse cenário aqui. Foi criação do próprio Gustavo Simão, né, é um estúdio de audiovisual, de gravação musical, porque esse é o core principal da Pro 3000 Multimeios, a produção de conteúdo audiovisual, locuções, performances musicais, tem uma bateria aqui que vocês estão vendo, né? Então é muito do nosso métier. Eu vejo, sabe, Evandro, o quanto que o trabalho
com o audiovisual, com eventos culturais, foi determinante para os trabalhos que eu faço hoje. Agora eu pergunto, para você que é de uma área tão diferente, né, que essa área específica de investimentos, o que a sua bagagem cultural trouxe? Você vê, por exemplo, filmes dessa área, tem às vezes receitas de sucesso, o pessoal que fala do filme do McDonald's, né? Nossa, abriu minha cabeça e tal. Mas isso é uma coisa para mim, que eu tenho um tipo de negócio. Como é que esse tipo de obra audiovisual é para você? É uma referência? Os livros, de repente, que tem por aí também? Os vídeos de YouTube que estão por aí falando sobre a atividade? Tudo isso participa, pro bem ou pro mal, para formar a nossa cabeça pro que a gente faz. Como é que é para você? Júnior, eu tenho um filme que é uma referência para o Evandro no meio empreendedor, que é A Procura da Felicidade. Ok. Cara, esse filme pra mim, tanto que a minha esposa de aniversário esse ano, ela me deu o livro da Procura da Felicidade. Ó, bom, hein? Cara, pra mim é uma virada de chave aquele filme, que eu me baseio, você pega um cara que sai do nada, pouco acreditado, e transforma no que se transformou ele no final do filme, na vida dele pessoal. Sim. E na vida dele profissional. Então, sim, eu gosto muito de filme. Quando aparece algum filme que tem a ver com o negócio, eu assisto. Seja filme, seja série, eu curto bastante. E livros também, você ganhou esse livro. O livro que também tem o filme. Você acha que essas obras se complementam? Para você especificamente, a tua experiência. Eu falo que para mim é muito revelador porque eu vejo maneiras de se contar a história com a imagem, com o som, e outras maneiras de se contar, né, no texto. Algumas pessoas acham que elas criam, sei lá, uma chuva no molhado, assim. Outras falam, não, é uma maneira de você ampliar a percepção. Você tem aquela ideia da imagem e depois você imagina de uma outra maneira. Ou a pessoa que lê o livro, imagina aquilo e depois vê o filme e fala, nossa, pensei nesse personagem de uma maneira totalmente diferente. Como é que foi essa experiência para você? Cara, foi uma experiência um pouco diferente. Porque o filme, ele tem, eu acho que no máximo, acho que de 400 páginas, 50 páginas do livro reflete no que é o filme. Nossa. Porque o filme conta muita história dele. Eu não li o livro, por isso que eu tô falando. Tá? O livro, ele conta muita história dele, né? O que ele passou na vida, que a mãe, ela teve 3 filhos de pais de maridos diferentes, que o próprio Chris, ele não teve o pai, ele nunca conheceu o pai. Conheceu o pai no final do filme, ele já estava, acho que depois dos 40, foi quando ele conheceu o pai, a família paterna. Aí ele conta que a mãe apanhava, só que a mãe não abandonava aquele casamento. Ele e as irmãs deles também apanhavam desse padrasto. Então, assim, se você pegar a real do livro, você vai tirar umas 50 páginas. Então, assim, eu gostei da história do livro, mas eu gosto da história do empreendedorismo do filme. Que ali não conta tanto a questão da vida profissional dele. Entendi, muito interessante. Mas é muito bom, eu aconselho. Boa. Evandro, é legal falar como a gente se conheceu. Sim. Né? A gente faz parte de um grupo de networking que fica sediado na Distrital Pirituba, da Associação Comercial de São Paulo. Uma iniciativa que, quando eu entrei, o Evandro já fazia parte. Vamos falar muito disso aqui ainda no canal, porque é um hub muito bacana de negócios, pessoas, referências, histórias. Está sendo uma experiência muito bacana para mim. E graças ao grupo de networking, eu tô aqui conversando com esse cara, né? Evandro, como é que você chegou no IN? Ô, Júnior, na verdade, o coordenador geral, o Leonardo, nós estávamos no mesmo local de trabalho, trabalhávamos dentro de um coworking. E aí falou, pô, Evandro, eu tô iniciando esse projeto. No primeiro momento, até pela mudança que eu estava fazendo na empresa, eu falei, Leonardo, agora para mim não vai dar. Isso foi meados de final de 2023 para início de 2024. Quando foi fevereiro, ele fez um novo convite que falou, Evandro, eu tô precisando de alguém de consórcio, eu vou ter que abrir para alguém. Foi quando eu falei para ele que eu ficaria com a cadeira de consórcio dentro do IN.
Vamos explicar, né, que o Inovando Networking, é um tipo de grupo de networking, parecido com vários que tem por aí, mas tem algumas peculiaridades, lógico, mas muito do pessoal não conhece. Então, é um grupo de profissionais, de empresários que tem negócios diferenciados. Através desse grupo, se indicam, trocam referências, fomentam seus negócios e, para que não haja nenhuma colidência de interesses, há cadeiras específicas de acordo com cada atividade. Então, cada profissional nesse grupo, por exemplo, no caso nessa distrital, domina um determinado tipo de negócio e não tem um outro membro com um negócio que seja colidente com ele. Então, eu estou na cadeira de produção de conteúdo audiovisual. Nessa área de consórcios, está o Evandro. Assim como ele falou que o Leonardo está numa área específica de seguros. Né? E várias outras pessoas. A Deise Cotê, que é uma velha amiga, né, de muito tempo. Para quem não sabe, eu vou falar da Deise Cotê. Foi ela que me levou para o IN e, através desse ato dela, é que eu acabei conhecendo o Evandro e todo o pessoal lá do Inovando Networking. E a Deise Cotê já participou de um dos episódios da primeira temporada do Pro 3000 no ar, na versão ainda em áudio, e o marido dela, o Toninho, o Tony Coyote, é um dos locutores que vocês já ouviram no Pro 3000 no ar e também já foi entrevistado. Então, dá um pulinho lá na primeira temporada, a gente vai divulgar o link aqui na descrição, que tem histórias pregressas aí desse podcast em vídeo, apenas em áudio. Aí aquilo lá mais ou menos que a gente falou, né, Evandro? Sim. Vocês vão ouvir e ficar imaginando como é que foi, né? Agora vocês estão vendo mesmo, mas vamos continuar imaginando como é que é a coisa aqui, né? Por exemplo, o pessoal não sabe que minha perninha é curta e tá balançando aqui, ó, chutei o microfone. Que o Gustavo tá lá rindo da minha cara, lá na técnica. Mas o legal é isso, o lance da imagem é bacana pelo seguinte, te entrega um conteúdo, mas a falta, entre aspas, da imagem, estimula a imaginação. Então, tanto a primeira temporada quanto a segunda está sendo muito legal de realizar. A primeira foi muito bacana e a segunda também estamos tendo a honra de falar aqui com o Evandro, né? E a gente quer trazer mais gente do IN aqui para cá também, porque o pessoal tem muito a contribuir, né? Tem. Tem muitas pessoas aí que tem uma história profissional muito, muito valiosa ali. Será que o pessoal vem aqui, Evandro? Vem. Vai ter pessoal, que vir. Pode vir. Chega mais. Evandro, a gente está vendo essa explosão dos podcasts aí, de vários tipos. Como é que você encara esse tipo de podcast que a gente faz, de contar a trajetória das pessoas, mas com um foco no relacionamento? Porque, veja, a Pro 3000 Multimeios é uma rede colaborativa. Aqui a gente está produzindo conteúdo, a gente está no grupo de networking com esse propósito, mas a coisa é um pouco mais ampla. É ligar os profissionais, trazer os profissionais para se conhecerem e dessa maneira estimularem seus negócios juntos, né? Muito podcast está aí para falar de celebridade, para falar às vezes de histórias de negócios e tal, mas a gente faz um pouco disso tudo, talvez, trazendo esse lance do relacionamento. Como é que você vê esse tipo de iniciativa e como que você acha que isso contribui para o teu negócio? Júnior, como que eu posso explicar? Eu assisto muito podcast. Legal. Tá? Tem algum que você gostaria de indicar, que você acha legal? Eu comecei, depois que eu li o livro, quer dizer, tô terminando de ler o livro do Professor da Oratória. Tá. Sou ruim pra nome. Mas é o Professor da Oratória. Cara, mudou muita coisa na minha vida. Legal. Porque ali eu comecei a entender que a comunicação, ela poderia evoluir muito, não só na minha vida pessoal, como na minha vida profissional também. Porque comunicação é comunicação. Independente de onde for. E venda sem comunicação é impensável, né? Você não vende. Então, assim, eu assisto muito. Tá. Eu escuto muito, no caso. Mas eu vejo que sempre falta alguma coisa. Tipo? Cara, assim, eu vejo alguns podcasts que é mais marketing do que negócio. Tá? Então eu acabo levando a minha empresa, eu acabo fazendo algo não em pró de alguma coisa, e sim em pró do Evandro, no caso. Tá. Então, assim, sempre falta alguma coisa. Então isso eu sinto muita falta de você pegar um podcast completo, onde você fala um pouquinho do seu negócio, você fala um pouquinho de onde que você veio, você fala um pouquinho para onde você quer ir e quem realmente você é.
Sensacional. Então é algo que hoje eu sinto muita falta disso. E você acha que a gente está conseguindo contribuir, então, nesse aspecto com a podosfera aí? Com certeza, porque a gente acaba falando um pouquinho de tudo. Você fala, no meu caso, da onde que eu vim, para onde que eu vou, quem realmente eu sou, até comentar um pouquinho do trabalho voluntário que eu faço, que eu acho que é super importante. Eu ia perguntar exatamente isso. É super importante porque muitas vezes você não olha o próximo. Uhum. E hoje eu faço um trabalho voluntário que eu entrego marmitex. Opa, não sabia então, disso não. Então, assim, em 2018 nós iniciamos entregando marmitex no Largo do Paissandu. Tá. Largo São Francisco, perdão. Ah, tá, ok. Uhum. E no centro de São Paulo. Isso. E aí chegou a pandemia. Quando chegou a pandemia, os franciscanos do centro meio que começou a cuidar ali do pessoal de rua. Uhum. E aí o que nós fizemos? Nós começamos a ir para as comunidades. Tá. E aí começamos, é uma casa espírita, onde todo sábado é feita 100, 150, 200 marmitas, cuida de basicamente 100, 120 crianças com a evangelização. Sensacional. A casa entrega todo mês 120 cestas básicas para as famílias, né, para as crianças que vão participar. Certo. E o trabalho voluntário, ele fez o Evandro crescer muito como pessoa e como profissional também. O que você faz exatamente nessa iniciativa? Na verdade, eu faço a entrega. Tá. Eu iniciei na cozinha, só que na cozinha meio que eu era ajudante. E aí começou a crescer muito o número de voluntários. E aí começamos a direcionar pessoas. Eu não era tão bom na cozinha. O que você sabia cozinhar lá? Vamos lá. Eu não sabia cozinhar nada, eu só ficava no corte dos legumes, né? Mas é muito importante. Como é que você vai, né? Sim. Cozinhar sem ter alguém, né, preparando? Ajuda, viu? Então, aí beleza. Aí começamos a reorganizar a casa e aí com isso fomos direcionando. Aí eu fiquei encarregado pelas entregas dos marmitex na comunidade. Como é que chama essa iniciativa? O nome da casa? Isso. Casa do Caminho. Ok. E quem quiser saber alguma coisa, a gente, né, você passa pra gente depois. Sim. Vamos colocar aqui na descrição, o pessoal conhecer. Quem sabe pode contribuir. Tá aberto, né? Com certeza. Quem puder ajudar, né? Quem puder ajudar é bem-vindo, né? É isso aí. Faz todo sentido e toda ajuda é bem-vinda. Maravilha. Pessoal, tá chegando perto do final, hein? Mas eu quero perguntar mais uma coisa pro Evandro. A gente falou como é que você chegou até aqui, como é que a gente se conheceu. Mas para onde o Evandro vai? Quais são os planos profissionais e pessoais? Júnior, falando um pouquinho do pessoal, hoje eu sou casado, né? Já tô há 20 anos com a minha esposa. Casado, nós estamos há 9. Ela tem um filho, né? Que é o meu enteado, que eu crio desde os 5 anos. Eu falo que eu sou pai de pet. Eu sou pai de pet, tenho 2 cachorros. Ai, que legal. E assim, a projeção, eu sempre falo, né? Eu trabalho muito para eu me aposentar mais cedo, né? Não parar de trabalhar, mas ter uma vida um pouco mais tranquila. Não necessariamente quando você se aposenta, necessariamente você precisa parar. Eu acho que dá uma desacelerada, porque também não adianta, né? Se você acelerar muito, a saúde ela vai te chamar lá na frente, né? E aí eu falo de saúde, aquela coisa toda, mudando até um pouquinho de assunto do que você me perguntou. Tá. Por que eu falo para dar uma desacelerada, né? Eu perdi o meu pai em 2016. Meu pai infartou. E aí você fala assim, pô, Evandro, mas como que era a vida do seu pai? Meu pai era muito preocupado com tudo, né? Era aposentado, mas era sempre preocupado. Então assim... Qual que foi a atividade dele ao longo da vida? Metalúrgico. Sempre foi metalúrgico. Então assim, ele aposentou e aí eu falo assim, pô, eu não quero passar por isso, né? Meu pai foi embora ele faleceu com 69 anos, então ele estava novo. Pro nosso padrão de hoje tem muito pela frente ainda, né? Então assim, eu penso em nunca parar, eu penso em desacelerar. E aí voltando um pouquinho agora na vida profissional, que eu sempre brinco com meus sócios, né? Eu falo assim, a minha empresa, a Investimento Certo, é meu filho. Então eu crio ela como se fosse o meu filho. Opa. Então, legal. Eu brigo ali com todo mundo e falo, deixa meu filho quieto aqui, que o meu filho agora é engraçado, né? Porque nós temos uma projeção assim bem, como é que eu posso falar? Bem, fugiu a palavra agora.
Fica à vontade que a gente ajeita tudo no corte. A palavra sumiu. Fica tranquilo. Tá? Te ajudo. Então, assim, a nossa ideia de crescimento, nós estamos saindo do escritório que nós estamos agora, estamos indo para Pinheiros agora, entre o dia 20 e dia 30 de novembro. Pinheiros aqui na Zona Oeste de São Paulo. Zona Oeste de São Paulo. E a nossa projeção, conforme eu falei, crescimento. Então, assim, a gente tem uma estratégia muito interessante que é virar também uma administradora de consórcio. Então, já estamos muito próximo que aconteça isso. Então, a gente vai ter um trabalho muito... 2026 vai ser um ano de muita... Olha, fugiu, hein? Caraca, a palavra não vem. Quem sabe faz ao vivo? Vai ter os momentos de corte aí que a gente vai aproveitar, né? Isso aí vai para os erros de gravação aí, várias aí. Então, assim, o projeto da Investimento Certo para 2026 é um projeto muito audacioso. Uhum. Porque nós temos essa ideia de virar a administradora de consórcio. Uhum. E também nós temos já o projeto da Investimento Certo que já está rodando, né? Não falei, mas hoje nós temos uma plataforma própria de consórcio, uma inteligência artificial própria também. É isso que fez alavancar esse de 2024 para 2025. Foi esse crescimento da Investimento Certo, né? Que causou aí de 2024 para 2025 um crescimento aí de 400%. Considerável. E aí a projeção que nós queremos para 2026 é não parar. Então, assim, a gente tem projetos audaciosos aí para 26, 27, 28 e por aí vai. E vamos ver. Tomara que dê certo. Poxa, com certeza, tem que dar certo. Se é que já não deu, né? É isso. Agora você falou também de futuro, de desacelerar. A gente conversou aqui um pouco no bastidor sobre a questão da causa animal, né? Você curte de repente desacelerar e dedicar um pouquinho mais de tempo, vamos supor, para ajudar mais ONGs, ou mesmo pessoas que buscam, né, resgatar animais, vamos supor, você curtiria fazer algo assim? Eu falo que sim, com certeza, porque o meu segundo cachorro, me arrependo da primeira, não me arrependo de tê-la, mas de ter comprado. A minha primeira cachorra, a minha esposa, era amigas em comum, falou, ó, deu cria, você não quer comprar? E aí depois, na pandemia, que eu fui entender, seguindo alguns Instagrams, que hoje eu parei de seguir, porque eu não consigo, realmente eu não consigo ver, maltratos a animais. É pesado. Para mim é complicado também. Então, muito. Eu acabei parando, porque aquilo na pandemia me fazia mal. Tanto para você entender que em 2020 eu parei de comer carne. Olha só. Mas só 2020. Quando foi 2021 eu voltei. Então, não, mas assim... ok, né? Mas mexeu com você, né? Mexeu, cara, porque assim, é muito forte. É muito forte. E aí eu sempre falo para minha esposa, né? A Maluzinha, ela veio, graças a Deus, é uma bênção. E aí nós adotamos o ano passado o Bart, né, que veio também de maus tratos. Então, assim, então eu indico vocês nunca comprar, adote, porque tem muitos animais aí precisando apenas de carinho, de amor, ao invés de você ir lá e comprar um cachorrinho, pagar um absurdo, e aí você está movimentando essa cadeia aí, que infelizmente é uma cadeia que judia muito dos animais. E uma coisa também que eu vejo no meu dia a dia, não é fácil cuidar de bicho, tem a Eva, né, que já está começando a ficar mais idosinha, mas o bem que um animal desse nos traz e o custo que tem é muito menor do que eu gastaria em Rivotril. Pronto, falei, tá? Pode não funcionar para todo mundo, mas vale a tentativa, buscar pelo menos coisas desse tipo. A gente fica... com certos escapismos, né? E tomar remédio pode ser um escapismo, né? Ficar vendo esse tipo de rede, vendo esse tipo de mídia social às vezes negativa, não engrandece a gente. E outras coisas que são capazes, como um trabalho voluntário, como você disse, né? Ou adotar um animal, tudo isso são práticas que podem fazer tão bem pra gente. Vale a tentativa, vale conhecer. Às vezes a gente não conhece, nunca viu como é qualquer órgão, qualquer iniciativa dessas de atender morador de rua, fazer alimentação pra gente carente, fazer círculo de doação, de reunir doações. A gente tem tanta coisa que a gente não precisa às vezes e não destina porque não consegue às vezes chegar a algum órgão que faça isso.
a internet facilita muito isso, gente. Então, o trabalho voluntário e o ato de se doar, de adotar, não importa, né? São pequenas coisas que a gente faz, principalmente no momento que a gente desacelerar, podem preencher muito a nossa vida, né? E Júnior, sabe o que é importante que eu queria falar para quem vai assistir esse podcast? Muitas vezes você é pai e você é mãe, você dá um bichinho pro seu filho, só que vocês não gostam de bichinhos. E os seus filhos vão crescer e o bichinho ele fica. Tem vários casos que os pais abandonam o cachorro. Sim. Porque as crianças já cresceram, não querem saber mais do animal, aí vai lá e joga na rua. Abandono é crime, gente. E assim, Tá? Maltrato e abandono é eu crime. costumo falar que, até para os pediatras, eu acho que isso é importante, que muitas vezes o pediatra, ao invés de dar receitar remédio, receita um animal. E o pai vai lá e compra o animal pro filho. Então, assim, eu acho que tem que ser muito... Eu acho que o animal faz bem para os adultos e para as crianças. Sim, para a família, né? Tudo. Só que Movimenta, nós tudo temos une. que entender que o animal ele fica nas nossas vidas em torno aí de 10 a 15 anos. Tem que ser responsável, né, Evandro? Porque não adianta você só dar o animal porque acha que o seu filho quer um animal. Só que o animal não é só você dar ração, né? É muito mais, né? Você tem filho, não tem? Tenho, meu filho Então. de 15 anos e ele tem uma relação ótima com a Eva, porque eu vejo que desenvolve um senso de responsabilidade. Aí eu te pergunto, pro seu filho, você não dá só comida? Comida eu achei de menos, se bem que o bichinho come, né, Ian? Come pra caramba, hein? Porque muitas vezes a gente acha que o animal ele vive de comida, só que o animal ele quer carinho. O animal ele sente dor igual nós, então assim... Toma muito cuidado quando vocês forem comprar ou até mesmo adotar um animal. Exato. O animal precisa de carinho também. É um ato responsável. Tudo tem que ser responsável. Fazer um negócio também, contratar uma pessoa. No Aue, muitas vezes, né, Evandro? Vou abrir uma empresa, vou botar toda a minha rescisão de contrato nisso. Se você fizer isso de uma maneira não pensada, você pode trazer para a tua vida uma perda de recurso que você não vai ter como reverter, gerar uma frustração. Essa frustração às vezes não é sua, é só da família. Então a gente que falou de rede colaborativa, networking, negócio, e muita gente às vezes está buscando, né, após a perda de um emprego, fazer alguma coisa assim. Mas informe-se, estude muito. Tem muito grupo de networking para ajudar isso. O IN faz isso, né? Sim. Você quer ter uma nova iniciativa? Antes de você fazer um negócio, frequente esses grupos. Procura saber quais as reais possibilidades que você tem, com os recursos que você tem, para poder chegar numa nova fase da sua vida de empreendedor. Assim, é um ato responsável tanto quanto a adoção, né? Sim. Qualquer passo desses que impacta a vida, tipo 15 anos da sua vida, ou usar os recursos da sua vida, sua família, sua casa, não importa, né? Tem que ser feito de uma maneira planejada, pensada, estudada, né? E tem material para isso, né? E lembrar sempre que empreender sempre vai ter os seus altos e baixos. Exatamente. Né? Então, assim, na investimento certo, já tivemos erros que o erro quase custou o fechamento da empresa. Já pegamos empréstimo com 6% ao mês. Ô, louco, e aí? E aí eu falo para vocês, por que nós fizemos isso? Por erros, entendeu? Então, assim, muitas vezes o erro que você tem custa caro. E isso que aconteceu com a gente. Um belo dia, a gente não tinha dinheiro para nada. E aí, o que nós vamos fazer? Entramos no aplicativo do banco. Tem empréstimo liberado? Tem. Pegamos o empréstimo. Mas sabe tudo que tem aquela questão de ruim, mas tem um negócio bom também? Porque graças àquele empréstimo com um custo muito alto que nós tivemos... Vocês tiveram que se mexer, né? Tivemos que correr. Uhum. E o correr que fez onde nós estamos hoje. Foi aquele erro que você tem... que você paga muito caro por aquele erro, por displicência, por tentar apostar em algo que aquele momento você fala, pô, vamos fazer o simples bem feito, do que fazer mais do que o simples naquele momento, e isso te prejudicar. Só que para nós prejudicou sim, mas de contrapartida nos levou onde nós estamos hoje também. Às vezes a gente bate no fundo para subir e sair voando da água, né? Com então certeza. acontece, Então, né? É os erros que você acaba tendo quando você empreende, mas... eu falo pra você, não perca tempo. Empreende, mas empreende consciente. Aquela história também. Aprenda com os erros e não
sei lá, não põe a perder todo o seu plano por conta de um primeiro, de um segundo, terceiro erro. A gente erra muito. Eu tive uma questão com o erro, inclusive dias atrás, assim, com um cliente, uma questão de entendimento de uma questão. Eu acho que o erro foi dos dois lados, de confiar, de ter uma expectativa no entendimento do outro. A comunicação, ela é feita também de ruído. Né? E resolvendo certos ruídos, você cresce. Assim como decisões mal tomadas vão te livrar, às vezes, no momento que você é pequeno, de não tomar um prejuízo maior lá na frente. Então, a gente evita o erro, mas a gente não deve se martirizar por ele e dar espaço para ele e para aprender com ele. E quando o erro é de alguém da sua equipe, o erro é de alguma pessoa que você conhece, por mais assim que a gente tenha propriedade para chegar e falar assim, cara, você errou, não faz mais isso, mas dá o apoio, né? Troca uma ideia a respeito desse erro. Você vai aprender também com o erro do outro. Falam que é melhor aprender com o erro dos outros para não cometer os seus, né? Sim. Então é a parte boa dessa parte do erro. Então, vamos lá, né? Uma maneira até da gente se atacar menos, dentro do trabalho, às vezes é o seu parceiro, às vezes é um familiar, é o teu filho, é teu pai, né? Apontar o dedo é muito fácil, mas aquilo lá, né? Você aponta um para lá e os outros que estão apontando para você, é aquela velha historinha, mas ela é bem válida. Então, lição sempre, né, Evandro? Sempre. Mas nunca desista dos seus sonhos. Jamais, né? É primordial. Toda realidade, né, normalmente parte ou do acidente ou de um sonho, né? Ou você pensou que aquilo iria acontecer, ou você não pensou que iria acontecer, ela acontece e pode ser muito bom, né? Sim, cara, porque assim, quando eu era novo, se você falasse, pô, Evandro, você sonhava em algum dia ter uma empresa? Eu nunca sonhei. Não, isso que eu ia perguntar para fechar mesmo. Você não pensava em estar no lugar que você está agora? Não pensava. Se você falar para mim... Ô, Júnior, sempre foi aquela pessoa que pensa sempre fora da caixa. Se você falasse, pô, Evandro, se eu trabalhasse com o Júnior, eu queria passar por cima dele, mas queria me destacar de uma forma diferente. Então eu sempre pensei fora da caixa. Tá. Então quando eu trabalhava como vendedor de consórcio, onde todos pegavam leads da empresa para fazer a venda deles, eu fazia de forma diferente. Eu vendia para o Júnior, que o Júnior me indicava para o João, que o João me indicava para a Maria, e assim sucessivamente. Eu fazia minhas próprias vendas sem depender da empresa. Tá. Então assim, se você perguntar, Evandro, você era o melhor vendedor da empresa? Não, mas eu estava entre os melhores. A minha venda era uma venda de qualidade. Então todas as premiações que tinham na empresa eu ganhava. A empresa na qual eu trabalhava não tinha participação dos lucros para o comercial. Tá. Em 2017 foi o primeiro ano que teve. Da minha filial eu fui o único que recebi. Olha só. E se você pegar de 500 vendedores, nem 100 vendedores teve esse benefício. Por que você acha que isso aconteceu? Pelo meu trabalho. Tem um pessoal que se empenha e outros que só seguem a média. Muitas vezes a pessoa, Júnior, ela pensa muito na questão do dinheiro apenas. Tá. Eu penso em carreira. Eu pensava em carreira. Eu pensava em crescer aonde eu estava. E aí, um episódio bem ruim da minha vida profissional dentro dessa empresa que eu trabalhava, por eu pensar fora da caixa, eu comecei a trazer ideias. O que eu pensei, Júnior? Existia vários bancos grandes que tinham consórcio. Vários bancos. E aí deu um estalo porque existia bancos regionais. Sim. Banco de Sergipe, Banco do Espírito Santo, Banco do Paraná, Banco do Pará, Banco da Amazônia. E eu comecei a olhar para esses bancos e falei, poxa, eles não têm consórcio. Falei, pode ser algo interessante. Oportunidade. E aí eu fui para cima. E eu sempre tive essa persuasão de falar assim, eu quero falar com o Júnior. Quem que é o Júnior? É o dono? Eu vou falar com ele. Porque tinha esse propósito dentro do Evandro. E eu cheguei no Banco de Sergipe e consegui falar com quem resolvia. E eu trouxe o cara para São Paulo. Olha só. E pra você ver como é que entendia. Eu fiz uma proposta para ele sem saber se eu poderia fazer aquela proposta. Negócio sem risco não tem, né? Eu lancei a ideia Tá. e ele falou assim, Evandro, faz sentido para mim. Falei, vamos marcar uma reunião? Marquei dentro da matriz da empresa, tudo certinho. E aí, do nada, o Evandro estava fora do negócio. A empresa pegou o negócio. Não vou falar empresa, mas o diretor na época pegou o negócio para ele. E aí isso me desmotivou muito, cara. Putz. Me desmotivou bastante, tendo que em 2018 eu saí da empresa, eu falei, eu acho que eu não quero mais trabalhar com consórcio. Foi aonde deu aquele estalo e falei assim, vou procurar novos ares.
Porque aquilo me machucou bastante. Porque imagino. Não é uma questão de dinheiro. Era uma questão que você fala assim, pô, eu consegui. Só que aonde você vê oportunidades, hoje eu fico imaginando, se aquela oportunidade desse certo, hoje eu não estaria onde eu estou. Certamente, é isso aí. Então essa é a grande lição da vida. Muitas vezes você perde para você ganhar. Fiquei chateado, pensei em sair, mas depois que eu vi que eu não deveria me abalar por aquilo. Eu deveria construir a minha própria trajetória. Aí foi quando eu falei o seguinte, espera aí, se eu levei um projeto para uma empresa que não deu certo, eu vou criar minha própria empresa. Foi aí que surgiu a ideia de criar Investimento Certo. E aquela história, né, Evandro? Nada melhor do que um dia após o outro, né? Como dizia um saudoso chefe meu, ele falava, quando a gente estava num dia ruim, era uma empresa de pesquisa de mercado, Gilberto Lopes, foi um cara, assim, fora de série com quem eu trabalhei, e a gente passou muito perrengue com a empresa, porque era uma empresa muito pioneira na área de pesquisa de mercado. Ele tinha momentos, assim, uns repentes, assim, que ele pensava tão fora da caixa que caía da caixa. Então, às vezes era complicado, mas a gente conquistou muita coisa, perdeu outras, mas naquele momento que a coisa ficava mais difícil, ele falava exatamente isso, calma, nada melhor do que um dia após o outro. A história é essa, né? A nossa vida é assim, né? Com certeza. Bom, pessoal, chegou aquele momento que eu odeio, cara. Tamo acabando já, né? Tava ficando tão bom, né? Se deixar, a gente fala 3, 4 horas aqui. Mas olha, Evandro, qualquer hora você volta, né? Com certeza, é só convidar. Já tem uns planos aí, já falei algumas coisas pra ele, mas a gente vai contar pra vocês depois. Dá o seu recado, mídias sociais, pra poder chegar no investimento certo. Vamos lá, vende seu peixe aí. Ô, Júnior, primeiramente, novamente, agradecer pelo convite. Vamos participar de vários outros, tenho certeza disso. É um projeto aí, um projeto inicial que ele vai crescer muito, com certeza. Mas falando um pouquinho da Investimento Certo, o Instagram da Investimento Certo é Investimento Certo _oficial. O meu Instagram é Evandro Silva _JR. Então, querendo conhecer um pouco mais da minha história, conhecer um pouco mais da empresa, venha participar. É isso aí, vai estar tudo na descrição aqui também, para quem não conseguiu pegar agora, vai estar na tela. E, Evandro, cara, a gente se vê lá no IN, né? Quarta-feira, às 19 horas. É isso aí. Não é toda não, viu, gente? Então, o pessoal aparece na Distrital achando que a gente vai estar lá. Não, a coisa é selecionada. Mas também, vamos colocar aqui na descrição, falando, né, do grupo, o pessoal poder conhecer. É bem válido. Você que está começando e quer conhecer o trabalho lá do Inovando Network, eu particularmente... Eu amo o trabalho deles, é por isso que nós estamos lá, né? E eu aprendi muito de consórcio exatamente com o Evandro, eu não conhecia essa área, né? Sabia muito por alto, mas foi uma ótima oportunidade para saber desse tipo de negócio, assim como de vários outros. A gente vai estar trazendo aqui sempre que possível. Quem topar essa empreitada aqui, o Evandro topou, graças... E é isso, uma honra muito grande, Evandro, ter você aqui, fiquei muito feliz. Pessoal, logo logo tem mais Pro 3000 no ar, vamos encerrando por aqui. Valeu! Gente, um abraço. Beijão. Tchau, tchau. Até a próxima.